Campeão de tudo, né? Fala, eu sou o Lucas, hoje eu tô aqui para mais um vídeo do canal Quicando a Bola e dessa vez vamos falar do Chelsea. Chelsea campeão da Copa do Mundo de Clubes. O Chelsea que venceu por 3-0 o Paris Saint-Germain, matou a final ainda no primeiro tempo e passou por cima dos favoritos franceses, conquistando um título inédito na história do futebol e na história do Chelsea, que tem aí os títulos de praticamente tudo que já disputou na sua vida. A gente vai fazer esse vídeo reagindo ao Fred Café, né? O Fred Caldeira, que é um jornalista que eu gosto muito de acompanhar, correspondente da TNT Sports lá na Inglaterra, fala sobre esse título do Chelsea. A gente vai reagir aqui no Quicando a Bola e vai dar também a minha opinião enquanto a gente assiste, vai pausando, vai conversando e você também já deixando o like e mandando a tua opinião sobre essa final nos comentários. E aos poucos eu vou pausando, vou falando, você vai comentando e a gente vai discutindo aí também nos comentários do vídeo. Então, bora começar, já coloca aqui o Fred na tela e vamos começar a assistir. Rapaz, tudo azul nesse Fred Café de retratações ao mais novo campeão do mundo, aliás, ao primeiro campeão do mundo, porque aparentemente a FIFA mudará a nomenclatura dos outros campeões mundiais para campeões intercontinentais. Já era uma coisa que ela tinha definido que daqui para frente, desde no caso do último do Real Madrid, que seria contra o Botafogo, mas o Botafogo perde de 3-0 para o Pachuca. O campeonato que acontece no final do ano é o campeonato intercontinental, não mais campeonato mundial. Eu acho que pouco importa com que a FIFA define de nomenclatura, eu tenho a minha própria opinião. Para mim, campeão do mundo ou campeão mundial é campeão de um campeonato em que tem times de todo o mundo, né? Ali é um campeonato mundial, querendo ou não, que acontece no final de todo ano. Talvez lá atrás, quando era só entre sul-americanos e europeus, aí cabia mais o intercontinental, né? Esse termo, ao invés de mundial, porque não tinha time do mundo inteiro, e sim de dois continentes que se enfrentavam, intercontinental, continente europeu e continente sul-americano. Para mim, o que acontece de ano em ano ali no final, né, que vai campeão de Libertadores, campeão de Champions, campeão de todos os continentes, é um campeonato mundial, definitivamente. E essa Copa do Mundo de Clubes é outra coisa que é muito legal também, deu tudo muito certo, mas que eu não me importo com a opinião da FIFA, até a minha própria opinião. E eu acho que isso não define nada, na verdade. Quem diz, não, mas aí eu sou campeão mundial, você não é, a FIFA tá dizendo, eu, sinceramente, você tem que ter, na minha opinião, uma opinião muito frágil para não sustentar a sua própria opinião. A minha opinião é frágil e a minha opinião é a mesma opinião da FIFA. Tenham suas próprias opiniões. Primeiro e único campeão do mundo é o Chelsea e vai carregar esse pet maravilhoso pelos próximos 4 anos. Mas antes das minhas retratações a você, torcedor do Chelsea, eu quero fazer uma sugestão, antes da retratação, uma sugestão para que você aproveite a parceria desse nosso programa, desse nosso Fred Café. Eu estou falando, evidentemente, da especialista em café Melita, conectando especialistas em futebol internacional aqui no nosso Fred Café, toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Teremos uma pausa, depois eu explico o porquê, mas normalmente é um programa semanal, às 11 horas da manhã, toda segunda-feira. Aproveita o nosso cupom CAFRED. Está aqui o QR Code na tela para que você seja direcionado para o site da melita.com.br e você terá descontos de 10% em todas as suas compras, com frete grátis em compras acima de R$250, tá? A Melita é a patrocinadora oficial, com muita alegria, do Fred Café. A Melita desperta você para sentir mais o esporte. Um golinho no café fresquinho antes de eu ter que calar a minha boca, né? Cerrar a minha boca, porque o Chelsea me calou.
O Chelsea calou o mundo uma vez mais. Está naquela flâmula da Liga dos Campeões aqui? É da última conquista do Chelsea da Liga dos Campeões. O Chelsea, olha só, se, como bem disse o Renato Paiva, o futebol é um cemitério cheio de favoritos, né? O cemitério do futebol está cheio de favoritos. O Chelsea é um grande coveiro, porque conquistou em 2013 aquela Liga dos Campeões, 13 não, 12, né? 12. Eu sempre confundo. Enfim, conquistou a primeira Liga dos Campeões 13 contra é o o Bayern de Bayern. Munique, a segunda, essa da Flâmula, contra o Manchester City de Pep Guardiola, e agora é campeão do mundo diante do todo-poderoso PSG, o time sensação da temporada. Sem contar ter eliminado o Barcelona do Guardiola na Champions de 12 também, né? Cara, assim, eu faço uma meia-culpa porque eu disse isso no ar, no melhor futebol do mundo lá na TNT, que eu imaginava, veja só você, mais provável uma goleada do PSG do que uma vitória do Chelsea. Era muito mais um comentário por saber da força do PSG do que desmerecer o Chelsea, por mais que soe muito mal, né? É porque, gente, o PSG, repito, é o time sensação da temporada europeia. O PSG, em 2025, foi um rolo compressor que passou por cima em resultados e atuações de Liverpool, Arsenal, Inter de Milão, Bayern de Munique e Real Madrid. Por que eu acreditaria que seria diferente com o Chelsea? E assim, eu entendo que a história do clube, ela é viva e ela existe e ela tem alguma interferência, sim, mas não é duvidar da grandeza do clube Chelsea, era duvidar da capacidade desse time do Chelsea frente a esse timaço do PSG. E eu estava redondamente enganado. O Chelsea ele tem vários momentos na temporada de altos e baixos, né? E aí não chega na melhor fase para o Mundial. Aí a gente fica com aquela impressão de que não ia brigar por título. E a gente vê mais uma reviravolta acontecendo nessa temporada de altos e baixos do Chelsea, na primeira temporada de um clube grande do Enzo Maresca, e que termina coroada com 2 títulos. Mas o próprio primeiro título, que é da Conference League, eu acho, analisando o jogo, assistindo a final, que se o Betis tivesse banco de reservas, o Chelsea não teria sido campeão naquele jogo. O Chelsea jogou muita coisa menos do que o Betis no primeiro tempo da final, só que a qualidade dos jogadores que vieram do banco do Chelsea no segundo tempo, comparados com a qualidade dos jogadores que vieram do banco do Betis no segundo tempo, foi consideravelmente grande, e o Betis cansou e levou a goleada que levou. Mas acho que o Chelsea ele jogou para perder o primeiro tempo, pelo menos, da Conference League. E era esse Chelsea que estava chegando no Mundial. Então era essa desconfiança mesmo que a gente tinha. Né? E eu fico genuinamente feliz, cara, porque como alguém que cobre especialmente o futebol inglês, eu quero falar mais de grandes histórias do Chelsea. Eu quero falar mais de grandes atuações do Chelsea. Eu quero ser convocado a não deixar de falar do Chelsea. Eu sei que tem uma pinimba, uma bronca de alguns torcedores do Chelsea com a frequência dos Blues aqui no canal, e eu entendo, é difícil abraçar toda a Inglaterra e todo o Big Six, mas se o Chelsea trouxer atuações desse nível, desse requinte, ele vai estar com frequência aqui no canal, porque você tem que falar dos protagonistas. E o Chelsea, o copeiro Chelsea... Como deve ter estado num estágio mais inicial da temporada, né? Quando o time chegou a ser vice-líder da Premier League. No final, estava ali brigando com vários outros para ir ou não à Champions, porque caiu muito de nível. Sim. Foi indefectível, especialmente no primeiro tempo, cara. Olé pra cima do campeão da Europa. Olé organizado, entoado pelo mais novo campeão do mundo, pelo copeiro Chelsea. Isso eu falei aqui. Há um ar, uma característica, uma veia, uma artéria coronária copeira nesse Chelsea. É impressionante, cara. Assim, a postura com a qual o Chelsea entrou no jogo, no auge da minha ignorância, da minha miopia, da minha falta de, talvez, conhecimento mesmo, né? Das capacidades
do Maresca com esse elenco do Chelsea, eu não imaginava que o Maresca fosse entrar no jogo dessa maneira. E eu acho que a maneira como o Chelsea jogou os primeiros 5, 10 minutos deixou o PSG em pane. Porque, assim, eu imaginava que o Chelsea fosse jogar com bloco baixo, porém, bloco baixo de pressão, né? E tentando disputar a posse de bola com o PSG, e por isso que eu achava que seria uma fragilidade muito grande dada a força do adversário. Eu imaginava que uma possível solução fosse jogar meio que como o Botafogo, né? Defendendo-se e tentando jogar por uma bola, mas eu não imaginava que o Maresca fosse abrir mão dos próprios princípios dessa forma. E ele não fez nenhuma coisa nem outra. O Chelsea foi morder o PSG lá em cima quase que o tempo todo. E foi criando chance, foi criando chance, foi criando chance, bola longa. O PSG termina o primeiro tempo com 70% de posse de bola e 3-0 nas costas, bicho. É uma atuação gigante do Chelsea. É uma atuação de manual. Eu estou encantado com a forma como o Chelsea jogou, cara. E até quando o PSG dá um lampejo de querer entrar no jogo como o PSG dominante da temporada, o Chelsea faz assim manual também, né, para matar essa possibilidade, porque o Chelsea estava ainda no 0-0, tinha começado muito bem o jogo, como ele disse, mas o PSG começa a entrar, né? Começa a ficar muito mais com a bola, os 70% que o Fred falou. Só que não marca também e o Chelsea agride nos contra-ataques. 2 gols do Palmer em 2 contra-ataques, o erro do Nuno Mendes no primeiro e o Cole Palmer tirando a cartola também no segundo, recebendo o lançamento do Colwell. Então, o PSG não teve muito tempo de reação, porque quando ele foi para cima, quando ele foi tentar imprimir seu jogo depois desse baque, desse pane que o Fred falou, o time do Chelsea já foi, meteu 2, e aí o ímpeto, a moral do time vai lá embaixo. Daqui que se recupere, aí sai o terceiro. E o PSG começou a não ter qualquer resposta. Foi lindo. O Chelsea encarou o PSG olho no olho, assumindo riscos, marcando lá em cima, mordendo, bola longa para escapar da pressão alta do PSG, que eu achei que seria um caminho para a vitória parisiense. O Chelsea jogou como time grande, bicho. O Chelsea jogou como Chelsea. É isso, como campeão do mundo. E como campeão de tudo. Todo campeonato que disputou, o Chelsea já conquistou. Impressionante, cara. Nenhum time, fez isso com o PSG em 2025. Nenhum. Já trouxe a lista aqui de outros grandes adversários atropelados por esse país. Ou superados, no mínimo. Tipo, o Bayern não foi atropelado. Mas muitos foram, né? Muitos foram atropelados. E Real Madrid, Atlético, Inter de Milão. Tipo assim, é a Inter de Milão do Inzaghi. Final de Champions League 5-0. É absurdo. Mas foi superado. Cara, o Chelsea fez algo... o Botafogo fez de outra maneira. O Botafogo foi muito competente. O Botafogo teve uma vitória histórica, mas foi de outra maneira. O nível não de atuação do né? Chelsea, a postura do Chelsea foi completamente diferente e isso me chocou. E talvez... O Chelsea ganhou, o Botafogo ganhou, o Chelsea atropelou. A temporada do Paris, que fecha como uma grande temporada absolutamente histórica. Porém, talvez o Maresca tenha dado o mapa da mina para os adversários do PSG na próxima temporada. E aí, bicho, eu tenho que aplaudir Enzo Maresca, porque essa foi uma aula, um amasso tático do Maresca em um grandioso treinador de futebol, que é o Luiz Henrique. A postura do Luiz Henrique pós-jogo, eu vou trazer daqui a pouco no meu comentário. Mas o Luiz Henrique é um dos grandes treinadores de futebol desse século. E o Enzo Maresca é um treinador jovem, que fez um muito bom trabalho no Leicester, subiu, apesar de uma queda no fim da temporada, e faz uma muito boa primeira temporada no Chelsea, que termina de maneira, é a cereja do bolo. Assim. Foi um bolo já bonito, eu já tinha falado isso aqui no canal, porque o Chelsea faz um primeiro semestre espetacular, a ponto de a gente se perguntar se poderia brigar pelo título da Premier League, sofre um pouquinho no começo de 2025, instabilidade
da primeira temporada do treinador, da juventude do elenco, encaixes. Da juventude do algumas treinador. lesões. E depois termina a temporada em alta com o título da Conference League, que eu classifico como quase obrigatório. Afinal, não era, o Betis estava muito bem, mas o Chelsea, em termos orçamentários, era um Arnold Schwarzenegger numa creche, disputando a Conference League. É muito pouco para o Chelsea. Só vale como o primeiro e único clube a ganhar as 3 competições da UEFA, né? Conference, Europa League e Liga dos Campeões. Consegue a vaga para a Champions, como 4º colocado da Premier League, e agora faz uma Copa do Mundo de clubes em crescimentos passo a passo, mas que, para mim, a atuação contra o PSG é maior do que o título da Copa do Mundo de clubes, para o Chelsea, para o tamanho do Chelsea, sabe? É uma atuação muito, muito inspiradora e que joga uma energia diferente para o começo da próxima temporada, sabe? Como que o Chelsea armou essa arapuca, que palavra linda na língua portuguesa, hein? Pra cima do PSG. Cara, essa marcação lá em cima, o Malo gostou. Eu achei esquisito que o PSG caiu nessa arma que já era muito bem utilizada pelo Marisca em outros jogos, né? O Malo gostou sempre espetado lá em cima. Só que ele mudou um pouco o posicionamento do Palmer pra direita, para puxar o Nuno Mendes, que teve um raro mau jogo, para dentro e confundir o Beraldo, que foi muito mal também. Então, foi por aquele lado ali que o Chelsea encontrou os 3 gols. Foi tudo construindo pelo lado direito do Chelsea, pelo lado esquerdo da defesa do PSG. Mas não foi só isso, né? A opção por bolas longas do Sanchez foi uma bela opção para escapar da pressão alta do PSG. Aliás, o Sanchez teve um dia de Neuer com os pés e de Cech com as mãos. Que atuação gigante do Sanchez. Nunca vi ele nesse nível. Nunca vi. Ainda acho que o Chelsea precisa de um goleiro titular. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A grande atuação nessa final, ela é para emoldurar. Confio no Sanchez como goleiro suficiente para o Chelsea brigar por grandes coisas na próxima temporada? Não. Talvez eu esteja errado mais uma vez. O trabalho defensivo do Pedro Neto pela esquerda, sem deixar de ser uma ameaça. Então o Pedro Neto voltava para ajudar o Cucurella na dobradinha clássica do PSG, Hakimi e Doué. Conseguiu fazer um bom trabalho defensivo e ainda incomodou muito o Hakimi do outro lado. O Chelsea conseguiu achar os 3 gols pelo lado direito do ataque, mas o lado esquerdo também trabalhava quando necessário. Os Rolls Royce do Chelsea no meio campo, Caicedo e Enzo Fernandes, mais uma vez exuberantes. E uma novidade enquanto boa notícia. Porque quando eu vi a escalação, e eu sei que muito torcedor do Chelsea também, com o Reece James no meio campo, eu torci o nariz. Falei, mais uma vez, Marisca, não tá dando certo isso, bicho. Quase toda vez que você tenta isso, não resulta em algo muito positivo. E aí foi. O Reece James fez uma bela partida de futebol. Bela partida de futebol. Enzo um pouco mais à frente e o Caicedo, limpador de para-brisa. O Chelsea encontrou. E o Malo gostou também, né? Que seria, talvez, se ele quisesse botar o Reece James independente e não fosse no meio campo, botaria e tiraria o Malo gostou do jogo, que jogou muito. Encontrou um novo Kanté, né? Assim, o Caicedo, isso também é algo que eu venho falando há algum tempo. Né? Eu estou me martirizando, mas também quero valorizar coisas que eu valorizei antes dessa final. O Chelsea tem um setor de meio campo com potencial para ser uma das melhores combinações de meio-campistas do planeta. É que ainda falta sustentação em outras partes do time. Ainda acho que precisa de um zagueiro, por exemplo. Eu gosto muito do Cowell. O Chalobah fez uma grande Copa do Mundo de Clubes, mas ainda não confio tanto no Chalobah. E uma grande acho final. que seria melhor ele ter alguém para brigar ali por posição no mínimo. E o goleiro. E de resto, o Chelsea está bem coberto. Está chegando o Estevão. O Cucurella, mais uma partida defensiva impressionante. Gente, o Cucurella é campeão de Euro. E que crescimento, né? Assim, o Cucurella, eu via ele com os olhos de será que vai ser um daqueles que surgiu com toda aquela expectativa, toda aquela pompa, toda aquela grife, não vai ser? Será que ele vai ser um Odriozola do outro lado do campo? E não, né? Ele de um ano pra cá tomou aí pra ser realmente o que se esperava dele. Euro fantástico no ano passado, e Copa do Mundo também muito boa, sendo decisivo nesse jogo, inclusive porque o Cucurella, jogos de futebol são muitas vezes definidos em detalhes, né? E você diz, nossa, mas você tá falando de detalhe num jogo que foi 3-0, eu falo, porque esse detalhe aconteceu quando ainda estava 0-0 e poderia mudar completamente
como a gente viu que aconteceu quando o detalhe do Raul Asensio entregar a bola nos pés do Dembélé aconteceu no jogo contra o Real Madrid, né? O jogo do PSG contra o Real Madrid na semifinal. O detalhe já desencadeia que o próximo detalhe, que é o erro do Rudiger, também deixar a bola no pé do Dembélé na sequência, seja mais grave ainda e acabe o jogo e acabe a semifinal praticamente com 10, 15 minutos. Então, do outro lado, quando se tem um Chelsea que tem um detalhe que é óbvio desse Redoué tomar a decisão ruim, ele poderia ter feito o gol, chutado, mas a leitura de que ele não iria fazer isso, de o que fazer com ele não fazendo isso do Cucurella é surreal, de incrível, e a execução é maior ainda. Então, ele foi decisivo, porque se o PSG faz 1-0 naquele momento em que crescia no jogo, o PSG poderia ter ganhado de 3 ou de mais, ao invés de ter perdido, como fez contra a Madrid, como fez contra a Inter de Milão. Contra o Atlético de Madrid deve ter feito também, mas eu não vou falar porque eu não assisti o jogo. Então, eu acho que o Cucurella é um nome assim gigantesco nesse título do Chelsea, principalmente nessa final. Por esse lance. Se ele tivesse feito mais nada no resto do jogo, esse lance só já seria um lance para colocar o nome dele nesse título e nessa final. Mas sobre o que ele estava falando antes, sobre o elenco do Chelsea, eu só acho que tudo bem, Liam Delap tem potencial e tal, ser colocado aí como uma joia, e foi bem até no Birmingham? Não é Birmingham. Não lembro. O time aí que ele tava na temporada passada, eu vou olhar aqui enquanto eu vou falando, mas é escancarado pelos gols perdidos de Liam Delap e de Nicolas Jackson, que deve até sair, né? Como o João Pedro não tem uma reposição à altura, pelo menos nesse momento, que não desabrochou ainda. Liam Delap foi bem lá contra o Esperance, mas no geral não despontou, não conseguiu desabrochar, não conseguiu ser o que ele foi contratado para ser, e nem conseguiu ser um reserva minimamente à altura do João Pedro, que foi contratado já depois. Porque ele estava suspenso e porque ele não estava entregando o que ele foi contratado para entregar. Então, acho que o Liam Delap vai precisar de um crescimento, de rendimento, ou o Chelsea vai ter que contratar um centroavante reserva, ou o Chelsea vai sofrer muito quando tiver a ausência do João Pedro por algum motivo. Óbvio que ele não vai poder jogar todos os jogos da temporada. E ele pode se machucar, né? Sei lá, ou qualquer coisa, qualquer tragédia pode acontecer. E então eu acho que o Chelsea tem essa lacuna ainda no elenco. O centroavante reserva. Mas, né? Até ano passado tinha a lacuna do centroavante titular. Pelo menos é o do reserva agora, né? Até o meio dessa Copa, na verdade, tinha lacuna no centroavante titular. E isso se traduziu, inclusive, em números, né? O Chelsea, na temporada passada, foi um dos times que mais criou chances, mas que menos converteu, menos gols fez na Premier League. Então, isso mostra o quão importante pode ser o João Pedro, essa aquisição, não só para o título da Copa do Mundo, como para a próxima temporada. E era o Ipswich, né? Ipswich Town, como jogava o Liam Delap. É campeão de Conference, é campeão da Copa do Mundo de Clubes. O Cucurella, ele tem toda essa... Eu achei até um pouco esquisito o quanto que tanta gente no Brasil ficou implicando com o Cucurella. Não sei se na piada, ou se foi depois do que ele fez lá com o Estevão. Perdão. Mas, sei lá, ele joga... Ele pratica o esporte de futebol. Eu coloquei ele na minha seleção da Premier League. Ele, para mim, foi o melhor lateral esquerdo da última Premier League. E ele é um jogador muito bom. Joga muita bola. Agora, o que o João Neves fez não é inédito. Né? Cuti Romero foi o precursor dessa arte que é se apaixonar demais pelos caracóis do cabelo do Cucurella. Né? Esse cabelo possante, o nosso Sansão catalão. É difícil resistir mesmo, bicho. É difícil. Né? Essa sensualidade capilar do Cucurella, às vezes o cara vai lá e puxa. E a agressão, expulsão correta. Mais um brilhante jogo defensivo do Cucurella. Lembra no começo da partida? O primeiro ataque que encaixou do PSG, Hakimi e Doué. O Doué passou para o meio
E o Cucurella leu muito bem a jogada, mesmo no 2 contra 1 por ali. E aí precisamos falar do... Cara, quem acompanha o canal Eleito o sabe melhor que eu jogador da adoro Copa, o né? Cole Palmer. Que eu acho ele um jogador exuberante, craque. Não gosto de usar essa palavra, não gosto de banalizar essa palavra, mas o Cole Palmer é craque. E decisivo, né? E ele vinha de um 2025 muito ruim. O primeiro ano e meio do Palmer com a camisa do Chelsea é um negócio espetacular, excepcional. Alguma hora viria a queda, só não esperava que a queda fosse durar tanto. Ele tem uma grande final de conference, coloca essa final do bolso contra o Betis. E nessa coloca a final da Copa tinha também. aparecido bem contra o Palmeiras e só. Esse primeiro tempo, especialmente, trabalho defensivo também, tá? Contra o PSG foi um negócio de louco, assim. O primeiro gol é muito bonito. O segundo parece replay do primeiro, mas a jogada do segundo gol, ele limpa o Vitinha, depois ele limpa o Beraldo, tacada de sinuca, no mesmo canto do primeiro gol, tirando o Donnarumma pra nada. Assim, o Palmer joga muita bola, mas o que eu... Não é o que eu mais gosto dele, mas ele tem algo ainda mais especial, que é a aura negativa. O Palmer é o melhor jogador de futebol que menos aparenta ser um grande jogador de futebol. Aquela carinha insolente, aquele caminhar de quem não sai de casa, aquela postura de quem joga Magic toda tarde. Eu conheço porque eu sempre joguei Magic, quer dizer, na minha adolescência. De quem vê o sol 3 vezes por ano. Cara, o Palmer, ele tem uma aparência anti-craque. E eu acho isso mágico, porque imagina, sei lá, no colégio, ele chega na pelada, vai. Ninguém conhece ele. Ele provavelmente seria o último a ser escolhido no paro ímpar, até o primeiro toque na bola, porque o Palmer é aquele tipo de jogador que passa no teste dos 3, 5 segundos, né? Em 3, 5 segundos, no primeiro toque da bola, você já vê que existe uma finesse. Gosto demais dele, cara. Ele tem uma classe. Jogadoraço, jogadoraço. E poderia ter feito um hat-trick no primeiro tempo, aquela primeira chance dele, que é o toque do João Pedro, acho que foi de letra ou de calcanhar, e ele mete a bola triscando na trave do Donnarumma. Que pecado aquele chute não ter entrado. E eu preciso Seria falar o mais bonito dos três. O João Pedro, cara, assim, mais um golaço pra conta. Mas não é só o gol. As movimentações do João Pedro, ele parece que joga no Chelsea há 3. E diferente, né? Porque foi meio que os dois contra o Fluminense, tudo bem. O primeiro é mais na categoria, né? Com bola de curva e tal. O segundo é realmente mais pancada, força e só. Óbvio que tem que saber onde está colocando a bola. Mas os dois são de longe, então precisam de toda uma questão mais de força mesmo, né? Contra o PSG não, é completamente classe, completamente categoria, toquinho de carvadinho, ou seja, mostrando até repertório de finalização, João Pedro. 3 anos. E não há 3 jogos. Cara, eu tô impressionado, embasbacado com a maneira como o João Pedro se encaixou nesse Chelsea. E assim, vamos lá. Primeiro de tudo, eu adoro o futebol do João Pedro já há muito tempo, e como tricolor que sou, já sabia que havia uma qualidade rara ali. Não sabia que se desenvolveria a esse ponto. Nunca se sabe. Mas, cara, o João Pedro, ele foi andando escadinha por escadinha, né? Watford, Brighton, e agora ele chega na primeira plataforma de protagonismo. Porque por melhor que seja o Brighton, e é realmente um projeto muito bom e um time muito bom, o João Pedro, ele chega agora num clube de Big Six, num clube para brigar. E é curioso, né? Porque dos centroavantes aí que surgiram na base do Fluminense recentemente foram vários. Dos que foram para a Europa, o John Kennedy, né, definitivamente é o que mais decepciona, apesar de, para o time do Fluminense em si, ser o melhor de todos, né? Que é o que deu o maior título da história do clube. Mas, em projeção de carreira, dos 3 que foram para a Europa, Pedro, João Pedro e Richarlison, o Richarlison não é da base do Fluminense, mas enfim, entenderam. Muito jovem ali e tal. Foi vendido pelo Fluminense. O que mais se tinha expectativa era o Pedro, e é o que volta mais cedo, não, que definitivamente não dá certo na Europa. O Richarlison começa a se falar de volta agora e tal, né? A passagem pelo Tottenham, no geral, acho que não é boa, mas o João Pedro também já chega num Big Six, o
Richarlison chegou no Big Six, foi muito bem no Everton, e o Pedro não deu nada, né? Só voltou pro Brasil e ganhou a Libertadores, né? Mas falando em carreira europeia, que querendo ou não, é o que se tinha de expectativa, o Gabigol pode até ter razão de, tá, é melhor você estar brigando por título do Brasil do que estar no Brighton, do que estar no Everton, do que estar na Fiorentina. Mas estando no Everton e no Brighton, o Richarlison e o João Pedro conseguiram estar no Tottenham e no Chelsea. O Pedro não conseguiu ir da Fiorentina para canto nenhum maior na Europa, que era o objetivo e a expectativa nele quando ele surgiu. E até maior do que a dos outros dois. Então, não, ele voltou para o Brasil. E foi muito bem, mas voltou para o Brasil. Por grandes coisas. E ele chega para ser, eu espero, o que ele nunca só foi, que é um camisa 9. Assim, o João Pedro, ele é arco e flecha. Né? O João Pedro é da escola Harry Kane, da escola Benzema. Esse cara que vem, sai da área, arma o jogo. O número de assistências do João Pedro para um 9, um puro 9, não faria isso. O João Pedro, acho que na maior parte da carreira dele pelo Brighton, ele jogou atrás do 9, com o Welbeck. Muitas vezes pro Welbeck virar boi de piranha, como isca, né? Pro João Pedro ter o espaço para avançar na área. Mas o Chelsea precisa muito mais de um 9 do que de algum cara para jogar atrás do 9. Isso, evidentemente, não limitará o João Pedro a ficar apenas circulando na área, e essa vitória contra o PSG é um grande exemplo disso. Eu estou muito curioso para ver a capacidade do João Pedro de ser um homem-gol. Porque o máximo que ele tem na carreira são 20 gols pelo Brighton numa temporada, isso é uma grandiosidade. Mas para ser homem-gol do Chelsea, você precisa de mais. E aí eu quero ver como que vai ser, como é que está o giz no taco do João Pedro, assim, o quanto que ele tem de conversão. Ele perde tantos gols quanto o Jackson, porque melhor que o Delapo ele é, e melhor que o Jackson também. Mas eu quero entender como que ele pode manter essa regularidade. O que ele mostrou contra Fluminense, Palmeiras e PSG é um assombro. É uma projeção de que o Chelsea resolveu um grande problema, um grande calcanhar de Aquiles da equipe. Eu tô muito animado, assim. As combinações dele com o Palmer, cara, isso pode... Palmer, João Pedro, Pedro Neto, isso pode dar samba, hein? Aliás, a comemoração lá, Ronaldinho Gaúcho, foi linda. Apenas não mais linda do que a cavadinha. Eu adoro o gol de cavadinha, bicho. E foi bonito. A assistência do Palmer. Ancelotti no estádio, hein? Agora, aparentemente, tem carta branca para convocar o João Pedro, porque não é mais do Brighton. Então, cara, com tudo isso, o Chelsea, essa atuação, eleva a expectativa para a temporada do Chelsea. Vem de uma muito boa temporada, com alguns problemas. Parece ter resolvido um no time com o João Pedro. Ainda acho, repito, que precisa de um zagueiro titular e de um goleiro titular. Vai negociar alguns jogadores. Vamos ver quanto tempo o Estevão vai ter nesse Chelsea, como que o Maresca pensa o futebol do João Pedro, do Estevão, se ele enxerga o Estevão mais como um 10, se ele enxerga o Estevão mais como um ponta, um pouco dos dois. Estou curioso para ver quanto tempo ele vai ter. Acho que não vai ter muito tempo, né? A não ser que haja lesões, a não ser que ele comece já arrebentando. É uma temporada de adaptação. Isso é ideal para a Copa do Mundo, que quer ter o Estevão tinindo? Acho que não. Pode ser que eu esteja errado mais uma vez, pode ser que o Estevão tenha muito tempo, mas eu acho que não vai ter tanto tempo assim. Eu espero que ele fique no Chelsea primeiro, eu acho que vai ficar. E estou curioso para ver como que o Maresca pensa na utilização tática do Estevão e quanto tempo ele vai ter por consequência. Mas assim, o Chelsea fazer o que ele fez com o PSG eleva, pelo menos, a minha expectativa. Né? Será que o Chelsea conseguirá uma regularidade maior do que teve na primeira temporada? Pois é, porque muitos falou no começo, né, do vídeo sobre o Chelsea ganhar quando ninguém está esperando, como foi na última Champions, por exemplo. Mas depois da última Champions, e ainda era Abramovich e tal, né? O time não conseguiu desenvolver aquilo, né? Que era um time que talvez ganhou antes do que se imaginava que pudesse ganhar, com jogadores muito jovens, com jogadores muito talentosos, e vários deles estão rivais hoje, né? O Mason Mount no Manchester United, o Kai Havertz no Arsenal, na medida ali, uns bem, uns mal, mas definitivamente menos do que se esperavam deles. E se eles tivessem entregado tudo que eles prometeram para a sequência também, o Chelsea não teria liberado muito menos para rivais.
Só que agora é uma história muito parecida de ganhar, quando não parecia que ia ganhar, e acho que até parecia menos, porque aquele Chelsea campeão da Champions também pega uma chave fácil, entre aspas, né? A chave mais fácil, o lado menos difícil, pelo menos, e chega na final. Nos dois casos, talvez o Chelsea era mesmo o melhor time da sua chave e fez isso valer, chegou na final, e aí na final, no jogo, ganhou do favorito e foi campeão. Só que aquilo ali era muito mais mérito do Chelsea. Dessa vez eu acho que era mais demérito dos outros, eles são melhor. Né? Ou não tanto demérito, mas né, diferença de fato de orçamento, de tudo isso que todo mundo já sabe, de Europa para o resto do mundo. Então, meio que era isso, apesar de que tinha o City lá, mas o City perdeu. Então é isso. Só que agora vamos ver se o Chelsea vai conseguir desenvolver esse embrião muito bom que ele tem. Ou se vai acontecer algo parecido como foi com aquele time, que tinha muitos jovens talentos que não se desenvolveram e que acabou tendo que ir tudo sendo desmantelado. Aquele time não existe mais, não existe nada praticamente daquele time. O Jorginho, por exemplo, ganhou do Chelsea com o Flamengo no meio desse campeonato. E jogou no rival, no Arsenal. Porque isso é fundamental para você brigar por título de Premier League. O Liverpool deu um passo adiante com os reforços. O Arsenal está dando um passo adiante com os reforços. O Manchester City pode se acertar a qualquer momento. Nunca descarte o Manchester City, essa máquina do Guardiola. Então a concorrência é grande. Acho que o nível de exigência aumentou. O Chelsea pode entrar nessa briga. Ainda precisamos de mais evidências, porque regularidade é mais fundamental do que grandes jogos. Mas grandes jogos podem trazer o Chelsea a mais uma grande jornada na Liga dos Campeões. O copeiro Chelsea, eu não duvidaria. Mas você tem, claro, os ingleses que eu já citei, PSG, Barcelona, Bayern de Munique, Real Madrid também nunca pode descartar. Enfim, bicho, estou enamorado por essa atuação do Chelsea contra o PSG. Luiz Henrique pós-jogo, uma vergonha, absolutamente patético. E pior ainda, ele não admitiu fazer o que ele fez. Ele disse nas entrevistas que ele foi separar. É mentira. E eu acho isso uma pena muito grande, bicho, porque eu tenho uma admiração enorme pelo Luiz Henrique. Enorme mesmo. Não só pela história da tragédia familiar, mas enfim, eu acho ele divertido, acho ele um personagem sui generis, eu acho um grande, exuberante treinador de futebol. Mas é preciso saber perder. E ele, como líder, ele não pode fazer o que ele fez, especialmente. Claro que ninguém pode fazer, mas o líder não pode fazer isso. Então eu espero que ele seja exemplarmente punido. Que ele tome um gancho pelo gancho, querido João Pedro. E que cena patética também do presidente dos Estados Unidos no meio das celebrações do Chelsea. Que lindeza a reação de alguns jogadores do Chelsea. O Palmer perguntando o que ele está fazendo. O Reece James olhando com uma cara estranha para ele. Assim, é um exemplar complicado da nossa espécie, né? Ornou com um festival de breguices típicas de um grande evento esportivo nos Estados Unidos. Antes de me despedir, eu queria falar rapidamente como foi a minha experiência de viver o sonho de estar num show do Oasis. Só sobre esses dois últimos tópicos, né? Para mim, definitivamente não tem nada a tirar nem a pôr. É isso aí que ele falou. Em Manchester, na casa deles, na categoria de base que produziu, essa que é uma das bandas da minha vida, o Fred, de 15 anos, realizou um sonho que ele nem pensava que fosse possível realizar, porque o sonho dele era ver o Oasis. Nunca imaginou que poderia ser ver o Oasis na casa do Oasis. E do lado da minha casa. Eu fui e voltei andando, 20 minutos a pé. 85 mil pessoas pulsando em cada canção. Foi um negócio de maluco, bicho, assim. Foi impressionante. A qualidade do som me deixou embasbacado. A qualidade da voz do Liam, da voz do Noel, da banda, assim, tudo foi perfeito. Só o ingresso que poderia ter sido mais barato. Mas tudo foi perfeito, cara. Eu guardo essa... no mural de memórias da minha vida, esse dia certamente vai ter um espaço muito, muito bem reservado. Porque foi um sonho. Foi um sonho. A setlist, as canções. Acho que as únicas canções que eu gosto muito que eles não tocaram, pelo menos nesse dia que eu fui, foram X-Electric e Stop Crying Your Heart Out. Mas o restante, tudo estava ali. E foi lindo. E um diazaço. Calor pra caramba. 29, 30 graus. Nenhuma nuvem do céu. O show terminando pouquinho depois do anoitecer, que está sendo umas 9h30. Uma delícia essa época do ano, cara, por aqui.
Pelo menos, né? Temos alguns dias de sol. E eu vou deixar esses dias de sol para outros dias de sol. E é por isso que temos uma pausa, tá? Esse é o último vídeo aqui no canal até o fim do mês, começo de agosto. Porque em algumas horas eu embarco em direção ao Rio de Janeiro para viver 2 das melhores semanas da minha vida. Com a Sara, iremos nos casar no Rio, com os amigos da Sara, com os meus amigos, com a minha família. Vai ser uma comunhão muito bonita, cara. O algoritmo vai ficar bravo comigo, vai. Ele vai parar de recomendar meu canal para outras pessoas? Talvez. Mas depois eu recolho os cacos fechados por aqui. Porque agora eu quero descansar, aproveitar, abraçar minha mãe, abraçar meu pai, abraçar minhas irmãs. Ir no Maracanã, ver o Fluminense contra o Cruzeiro. E é isso. Então, fim de temporada. A próxima se avizinha. Mas descansarei até lá. Espero que você Justo, muito merecido. Certamente melhor com a minha ausência do que com a minha presença. Um beijo. Até o próximo vídeo. Boa. Só agora para fechar, o que eu tenho para falar também sobre essa questão que ele fala, que ele bate muito durante o vídeo, sobre ter calado a boca dele, né? Isso me lembra muito o que aconteceu comigo na Copa de 2022. Eu não tinha a menor expectativa que a Argentina fosse campeã durante o torneio. Antes eu achava que ela era uma das favoritas, sim, mas pelo começo muito ruim, e não só a derrota para a Arábia Saudita, não, tá? Eu acho que a Argentina, até a semifinal, o melhor jogador da Argentina foi o Cafu na hora de sortear as bolinhas lá dos grupos, e aí se montou esse caminho para a Argentina enfrentando a Arábia Saudita, Polônia, México, nas oitavas a Austrália, e quase perde, ou quase vai para a prorrogação, para Austrália. Aí depois nas quartas uma Holanda num jogo horroroso. Aquele jogo foi patético. Muito ruim, assim. Muito ruim. Eu assisti aquilo depois de ver o Brasil ser eliminado, foi mais doloroso ainda, porque eu ia saber que o Brasil estava eliminado de uma daquelas coisas horrorosas e ia estar na semifinal. Na semifinal e na final a Argentina joga muita coisa, cresceu no momento que tinha que crescer, pegou um caminho relativamente mais tranquilo do que outros times, e quando precisou subir o sarrafo, subiu bem demais. A gente na semifinal e na final jogou muito. Apesar de a campanha da Croácia na Copa não ter sido nada demais, né, de desempenho. Mas era finalista da Oitavas, mas a Argentina passou por cima. E passou por cima no primeiro tempo contra a França. Depois, né, a Mbappé. Vocês sabem o que aconteceu. O Chelsea, né, pega um grupo acessível, com Esperance Los Angeles. O Flamengo, ele perde para o Flamengo, como a Argentina perdeu para a Arábia. Pega um caminho relativamente muito mais tranquilo do que outros. Passa por eles e chega na final, bate favorito. Também francês, né? Então, e também com Enzo Fernandes. Então, acho que não é exatamente igual. Acho que o Chelsea chegava com muito menos expectativa do que a Argentina, por exemplo, mas eu acho que o Chelsea foi crescendo mais durante a competição, enquanto a Argentina, eu acho que foi mal e foi se beneficiando pelo chaveamento, e aí cresceu quando tinha que crescer realmente lá na reta final. Tem diferenças, mas tem muitas semelhanças também. E eu entendo perfeitamente o Fred nesse sentido de não ter nenhuma expectativa e ver o time ganhando, como foi comigo com a Argentina em 2022, em contextos realmente um pouquinho diferentes, mas bem parecidos. Então diz nos comentários o que tu achou disso tudo, se tu gostou desse formato, eu reagindo aqui vídeos e indo meio que debatendo e concordando, dando opiniões e tal. Diz aí tuas opiniões sobre tudo também nos comentários. Se gostou, dá um like, se inscreve, compartilha para todos os seus amigos. Segue a gente nas redes sociais e é isso. Tchau!